Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uns exercícios de termologia, mais concentrado em transformações de temperatura. Depois a gente aborda mais os conceitos de calor e energia térmica. Então vamos lá, nesse primeiro aqui da UERJ a gente tem o seguinte: observe a tabela de valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e ebulição. Está aqui os dois, tá? Pontos críticos. E aí a gente tem a temperatura em Celsius, variando de 0 a 100, e em Kelvin, de 273 a 373. Então, pontos críticos de fusão e ebulição, respectivamente, do gelo e da água. A pressão de 1 atm. Essa pressão de 1 atm é a pressão do nível do mar, tá bom? Nível do mar. Então, é uma condição normal de temperatura. Então, a gente tem o seguinte, ó. Considere que no intervalo de temperatura entre os pontos críticos de gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta uma dilatação linear. Quer dizer que esse mercúrio ele vai dilatar linearmente junto com a temperatura. Então, quer dizer, vai crescer na mesma proporção. Ok? Então, se a temperatura dobrar, o aumento vai dobrar também do comprimento dessa coluna de mercúrio. Então, ó, nesse termômetro, o valor na escala Celsius corresponde à temperatura de 313 Kelvin. Então, a gente tem aqui, ó, 0 graus Celsius. Descendo aqui, ó, porque eu estou botando para baixo porque está assim, né? Então, aqui, 100 graus Celsius. Aqui a gente tem 273 equivalente Kelvin até 373 Kelvin. Você vai perguntar, mas professor, não é para cima? Tanto faz, gente. A gente está falando que aqui está crescendo para baixo, não tem problema nenhum. Então, a variação aqui ó, é de 100 graus Celsius. Aqui a variação é de 100 Kelvin. 100 unidades de medida para essa escala, 100 unidades de medida para essa escala aqui. Aí ele quer a marcação 213, perdão, 313 Kelvin. Qual é a indicação aqui? Bom, a variação aqui, gente, foi de quanto? Daqui até aqui. Essa variação, ó, 313 menos 273. É assim que eu vejo uma variação, sempre a diferença, né? Ó. 0, empresto aqui, então aqui vai para 11, 11 menos 7, 4. Então, 0 aqui, 40. Então, essa variação foi de 40 Kelvin. Aqui vai variar na mesma proporção, ó, porque é 1 por 1, 100 e 100, né? Então, se aqui desceu 40, aqui vai descer 40. Então, ó, descer, que a gente está falando, a gente está aumentando a nossa escala, né? Então, vai ser 40 graus Celsius, tá bom? Então, essa é a equivalência do 313. Então, tá aqui. Ok? Facinho, né? Ótimo. Então, vamos lá. 2. Largamente utilizado na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura, parecido com aquele de cima. Sabendo-se que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius. Ok? E quando atinge 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui, ó, tá 2 centímetros, tá? Então, essa temperatura é de 46 graus Celsius. Ótimo. Quando ela está na altura de 14 centímetros, a temperatura é de, ou melhor, perdão, botei ao contrário. Aqui é 34 graus Celsius. Lá em cima é 46. Ótimo. Ele pergunta assim, ó, ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. Então, mais ou menos aqui, ó, 8 centímetros. A alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente. Então, gente, é uma escala linear também, né? Igual a de cima. Então, eu tenho variação aqui, ó, de 34 para 46. A variação total, ó, 12 graus Celsius. Ok? 12 graus Celsius, né? E quantos centímetros tem essa variação aqui, gente? Uma variação de, vou botar em vermelho,
de 2 até 14, de 12 centímetros. Ó, variação da coluna, variação da temperatura. Então, isso indica, gente, que a cada centímetro varia 1 grau Celsius. Facinho, né? Quanto variou aqui, ó, em centímetros? Variou 6 centímetros, né? Então, se variou 6 centímetros, tem que variar 6 graus a partir do 34. Então, 34 graus mais 6 graus, quanto vai dar? Vai dar o 40, né? 40 graus Celsius. Essa é a temperatura do meu paciente. Continuando. Terceiro exercício. Sempre tenta fazer, tá, gente? Vamos lá. A variação da temperatura corporal pode ser considerada um mecanismo de aviso que algo no corpo está com problemas. A temperatura 36,8 é considerada normal para o corpo humano. Ótimo. Então, aqui a gente está bem. E após os 38 é considerado que a pessoa está com febre. Ok, já são conhecimentos de biologia aí, ó. De acordo com a física, a alternativa correta sobre a temperatura é: a temperatura é uma grandeza física vetorial. Gente, vetorial é uma grandeza que necessita de direção. Necessita da indicação de direção. Por exemplo, velocidade, força, aceleração, tudo isso eu preciso indicar a direção da minha velocidade, a direção da força, a direção da aceleração. A temperatura não é uma grandeza vetorial não, gente, tá? Então isso está errado. Então vamos para B, ó. A escala de temperatura chamada Kelvin não apresenta valores negativos. Bom, Kelvin vai de 0 Kelvin, e vai subindo sempre, né? Então ela não apresenta negativos mesmo não, está certo. Vamos lá. Olha, lembrando, a gente está procurando a alternativa correta, tá? Então a princípio é a B, vamos só confirmar. O zero absoluto aparece apenas na escala Celsius. Não, o zero absoluto pode aparecer em qualquer escala, né? Só não vai ser zero. Lembra que a gente fez lá comparativo? Né? O zero absoluto é o 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius. Então isso aqui está errado. Depois, na letra D, quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura do corpo. Não é menor não, então está errado aqui. Então, alternativa B que está correta. Ok? 4. A hipotermia é a perda excessiva do calor, abaixando a temperatura do organismo dos indivíduos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma temperatura de 89,6 graus Fahrenheit é considerada uma hipotermia moderada, temperatura que na escala Celsius corresponde a. Então aqui a aplicação da fórmula, gente. Então vamos fazer aqui do lado. Então a gente tem aquela nossa fórmula, temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 temperatura em Celsius mais 32. Então a temperatura em Fahrenheit é 89,6. E aí é só eu achar a temperatura em Celsius, tá? Então eu tenho menos aqui, passou para lá mais. Então vai ficar 89,6 menos 32. Perdão, eu tenho mais aqui, passou para lá menos 1,8 TC. Então vai ficar aqui 57,6 igual a 1,8 TC. Então aqui, ó, rebatendo a minha equação, 1,8 TC é igual a 57,6. Então, TC é igual a 57,6 dividido por 1,8. Fazendo essa conta, a gente tem que 57,6 dividido por 1,8. Eu vou andar com a vírgula uma casa aqui e aqui também. A mesma coisa que multiplicar por 10 dos dois lados. Então, é a mesma coisa que retirar a minha vírgula. Então, ó, 576 dividido por 18. É a mesma coisa que 57,6 dividido por 1,8. Então, aqui, ó, 57 por 18, vou colocar 3 aqui, ó. 3 vezes 18 vai dar 54. Então, menos 54, sobra 3, desce o 6. 36 por 18 dá 2, 32. Então, isso aqui vai me dar 32, temperatura em Celsius, graus Celsius. Ok? Então, vamos ver lá. Aqui a alternativa é
32 graus Celsius, porque ele quer na escala Celsius. A 5 e última, nós temos a temperatura de 40 graus no ser humano é considerada como aquela que anuncia o início da hipertermia, que é a tal da febre, ou excesso de calor. Considerando uma escala termométrica arbitrária E, cujos pontos fixos são menos 10 E e para o ponto de gelo e 80 graus E para o ponto de vapor, sua indicação numérica para o estado de hipertermia, que é 40 graus Celsius, é. Vamos lá, então a gente quer essa mudança de temperatura, a gente quer o valor na escala E. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que nessa escala E, ele falou assim, vai de menos 10 para o ponto de gelo até 80 graus E para o ponto de vapor. Então, a gente tem uma variação de 90 graus E. Aí você pergunta assim, mas quem que é esse grau E? Gente, não importa, é uma escala inventada. Tá? Vamos comparar com a nossa escala Celsius, que a gente tem, que é de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Tá? Ponto de gelo e ponto de vapor. Ó. Tá aqui, certinho. Então, a gente quer saber ó, a marcação 40 graus Celsius, que é mais ou menos aqui, ó, quanto vai valer nessa escala aqui. Ótimo. Então aqui, gente, quanto eu variei? Ó, eu variei 40 graus, certo? Então eu variei ó, 40% da minha escala. Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que minha escala é de 100%, 100 graus, né? O que eu fiz? Eu divido por 100, porque o total aqui ó, é 100. Eu divido por 100 e multiplico pelos 40 para subir até o ponto. Divido por 100 e multiplico por 40. Aqui vai dar os meus 40, porque a minha escala ela é centígrada. Ela tem 100 unidades, com 40 graus Celsius. Quanto vai ser aqui? Vai ser ó, a mesma ideia, eu tenho que subir 40% da minha escala, igual eu fiz aqui. Ó. 40% é 90, divido por 100 e multiplico por 40. Então, eu tenho aqui, ó, então, ó, presta atenção, eu dividi por 100 unidades, tá? Igual tá aqui. E agora eu vou subir os 40 para chegar nesse ponto, tá? Que é a mesma coisa que eu pegar 40% do todo, ok? 40%, ó. Então, eu vou cortar os dois zeros de cima com os dois de baixo. Ótimo. Então, eu tenho 9 vezes 4, 36. Dividido por 1, 36. 36 graus é. Só que esse não é o valor que vem aqui. Esse é o valor da variação aqui, ó. Variou 36 graus é. Só que, ó, ele começa do menos 10. Começou do menos 10 e vai subir, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que foi do menos 10 graus é, variou em 36 graus é, foi até o 26 graus é. Passa pelo zero aqui nessa brincadeira. Passa pelo zero e vai até o 36. Até o 26, perdão. Então aqui vai ser 26 graus é. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem 26 graus é. Ó.